Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora a gente vai estudar, a gente vai analisar aqui o movimento do planeta anão Ceres, ele que é um dos 5 planetas anões que a gente tem aqui no sistema solar. Nós conhecemos mais o planeta Plutão, né, o planeta anão Plutão, porque por muito tempo ele foi considerado como o 9º planeta, um planeta como a Terra, como Marte, Vênus, como os 8 planetas que nós temos aqui no sistema solar. O Plutão era considerado o 9º planeta. E aí, recentemente, quase 20 anos atrás, em 2006, ele foi rebaixado aí a planeta anão. Então a gente vai até entender através de séries também por que existe essa classificação, né? Quais são os critérios para se considerar um planeta ou um planeta anão. Aí série serve pra gente entender isso daí, compreender bem, porque ele fica ali no primeiro cinturão de asteroides. E aí a gente vai compreender então a formação de um planeta e por que ele não é considerado um planeta. Exatamente por isso, ó, se a gente vê a órbita de Ceres aqui, ele está orbitando exatamente onde a gente tem o cinturão de asteroides. Então a gente tem ali os primeiros planetas, né? Ó, mais próximo Mercúrio. Depois de Mercúrio a gente tem Vênus, depois a Terra, depois Marte, que são os 4 planetas rochosos. E aí depois disso a gente tem um cinturão de asteroides. E aí vem os outros planetas, que são os planetas gasosos, né? Que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então são os 8 planetas aí. E o Ceres, esse planeta não, ele fica exatamente nessa fronteira. Ele fica aqui, ó, nesse cinturão de asteroides. E aí dá pra gente entender agora por que ele é um planeta não. É exatamente porque ele não conseguiu limpar aquela área. Se a gente olhar cada planeta aqui, um planeta normal, não um anão, a gente vê que a órbita dele é limpinha. Por quê? Porque é um planeta muito grande, então ele tem bastante gravidade, né? Tem bastante massa, tamanho, gravidade. Então a gravidade, a força gravitacional desses planetas, ela é muito alta, né? Porque a força gravitacional ela depende da sua massa. Então a força gravitacional desses planetas é muito alta. E isso faz com que ele atraia os objetos quando ele vai passando, né? Por onde ele vai passando, ele vai atraindo aqueles objetos. E o próprio planeta, às vezes, ele se formou através dessa gravidade. Os objetos foram se grudando ali, né? Foram se atraindo por causa da gravidade e aí formaram-se os planetas. E aí depois dele formado ainda, se aparecer mais algum objeto, ele vai acabar atraindo ali, vai tirar da órbita dele, vai colocar, vai roubar para ele, né? Vai virar, vai incorporar a sua existência ali, a sua composição. No caso de Ceres não, ó, ele fica orbitando ali esse cinturão de asteroides e ele não tem uma força significativa para atrair, para incorporar esses asteroides. Então esse é um dos motivos dele ser considerado um planeta anão. Esses asteroides, eles são considerados protoplanetas. Então Ceres é interessante para a gente entender, para a gente estudar a formação dos planetas. O que é protoplanetas, né? São da onde pode surgir um planeta. Então, se todos esses asteroides aqui se juntassem, a gravidade dele ia cada vez aumentando, né? Ia ser um corpo mais massivo e aí ele poderia se tornar um planeta. E a gravidade também, por ser forte, ia tornar ele redondo, que é uma das características dos planetas, esférico, né? E aí, no caso, formaria um planeta. Outra característica interessante de Ceres também é a gente olhar a órbita dele. Quando a gente olha aqui o sistema solar, então a gente tem, como eu falei, os 4 primeiros planetas, né, rochosos, aí tem esse cinturão de asteroides, depois a gente tem aqui os 4 planetas gasosos e aí a gente tem um outro cinturão de asteroides que é o cinturão de Kuiper. E a gente também tem os outros planetas anões, né? A gente tá vendo aqui, ó, Plutão, que eles já ficam mais distantes. Plutão, Haumea, Makemake e Eris, né? São os outros planetas anões. O mais próximo que a gente tem é esse que a gente está estudando agora, o Ceres. Depois eu vou falar dos outros planetas, de todos os planetas e de todos os planetas anões, né? Eu vou analisar o movimento de cada um.
Não só o movimento, mas a relação do movimento e de como a gente enxerga o céu, de como a gente observa o céu, de como os astros aparecem pra gente. Porque o objetivo aqui dessa playlist, desses vídeos que eu estou fazendo de astronomia, é você olhar para o céu e você entender um pouco mais ali o que está acontecendo, por que os planetas, as estrelas estão se movendo daquela forma, né? Por que você sai determinado dia, determinado mês e você vai olhar uma constelação e aí você sai no mês que vem já vai ser uma outra constelação, né? Por que dizem que quem nasceu, sei lá, em dezembro é do signo de Sagitário? Então tudo isso tem uma relação, né? Por que a Lua às vezes ela tá em uma posição, às vezes ela tá em outra posição, o tamanho dela muda, as fases da Lua. Então tudo isso tem a ver com o movimento dos planetas e eu acho interessante a gente compreender isso. É difícil a gente achar um conteúdo que explique dessa forma que eu sempre procurei e não achei, então eu mesmo vou fazer esse tipo de conteúdo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Mas enfim, quando a gente olha aqui então o sistema solar, com todos esses planetas e planetas anões que eu falei, ele parece um disco. Você olha ali que ele é plano, né? Então a órbita ela é bem uniforme, né? É como se fosse um disco mesmo, ela é bem plana. Tá? Isso aí é uma característica da cinemática, da dinâmica, da mecânica ali de como se formou o sistema solar e tudo mais. No caso dos planetas anões, aqui no caso de Ceres, né, principalmente, ele sofre outras influências além do Sol. Então, por exemplo, pensa um planetinha pequeno ali perto de Júpiter, que é um planeta gigantesco, ele vai sofrer também a influência. Então, o movimento dele vai ficar meio atrapalhado ali. E aí a gente vê que a órbita dele não segue esse plano, ele não tá no mesmo plano, né? Tá tudo ali no mesmo plano e ele não tá, ele vai fazer meio que um zigue-zague. Então eu vou avançar o tempo aqui, colocar o tempo mais rápido pra gente ver esse movimento. Depois eu vou colocar o movimento do referencial do planeta, como se a gente estivesse no planeta olhando o Sol, os outros planetas se mexerem, pra gente ver que curiosa que é esse movimento. Mas aí a gente olhando aqui sério, então a gente pode ver que ele tá lá embaixo, ó, desse plano do Sol, que é elíptica, né? Aí ele passa por esse plano e sobe. E aí ele vai fazer ali a volta e depois ele vai descer novamente, né? Ó, então a gente pode olhar aqui. E aí depois ele vai cruzar novamente. Então, enquanto isso, o Sol está girando, todos os planetas girando e ele fazendo esse zigue-zague, que é bem interessante, né? Aí a gente pode analisar esse movimento olhando lá do próprio Ceres, né? Como a gente está aqui na Terra, o nosso referencial é a Terra, a gente vê tudo se movendo ao redor da Terra, como se a gente estivesse parado, né? A gente vê o Sol, a Lua, as estrelas, tudo passando. Do mesmo jeito, se a gente estivesse em Ceres, a gente ia ver tudo passando. Só que lá a gente ia ver passando de uma maneira diferente. Por quê? Porque a órbita dele é diferente, não é a órbita plana. Então a gente pode ver o Sol aqui. E aí o Sol, ó, se a gente, ele está se movimentando ali, ele tem um movimento de rotação dele igual da Terra e tem um movimento de translação ao redor do Sol. Eu já vou falar, vou comparar com o ano terrestre, com o dia terrestre, vou falar o tempo de rotação, de translação, a gente vai ver isso. Mas aqui parece que ele está parado, né? Porque quando a gente fala em um segundo, comparado com a rotação dele que é mais de um ano, é quase nada, não dá pra gente notar, né? E aí eu vou então avançar o tempo aqui, colocar o tempo mais rápido, né? Aí a gente consegue ver, aí olha que legal. A gente vai ver o Sol ali se movendo, ó. E aí o Sol e os planetas em volta do Sol, então toda aquela sinfonia ali em volta do Sol. Só que aí a gente vê o Sol, ó, não igual aqui que a gente vê ele no mesmo plano, a gente vê ele descendo a princípio, então o Sol ele tá lá embaixo e aí depois a gente vai ver ele subindo lá, ó, tá vendo? Aí o Sol já tá agora numa ascendente. Então a gente vê esse movimento quase que um movimento ali senoidal, né? Movimento parecendo o símbolo de infinito também. Então fica bem bonito esse movimento aí visto do Sol. Então vamos voltar aqui para a órbita dele, né? Para olhando de mais longe, numa escala maior aqui. E aí a gente vai ver agora
um movimento dele de um ano terrestre, né? Quer dizer, um ano dele, né? Um ano dele será que dá quantos anos terrestre? A gente sabe que um ano terrestre é 365 dias, que é a volta completa, né? Que a Terra dá em volta do Sol. No caso dele, então hoje é dia 26 de novembro de 2024, eu vou passar o tempo aqui e vamos ver quando ele volta para o mesmo lugar, tá? Então ele vai lá, ó, 2025, 2026, 2027, 2026, 2027, 2028, 2029 e aí aproximadamente aqui 2029, então 2024 aproximadamente 5 anos, então uma órbita dele, ou seja, um ano dele é como se fosse 5 anos aproximadamente da Terra, né, que ele volta para o mesmo lugar. Olha que curioso isso daí, então ele demora mais, né? Até porque ele está mais afastado da Terra. Quando a gente vê aqui, ó, ele está entre Marte e Júpiter. Ele está bem na fronteira ali que separa os planetas rochosos dos planetas gasosos, né? Apesar dele ser o planeta anão mais próximo aí da Terra e do Sol, ele é o mais próximo, né? E os outros planetas anões ainda têm um movimento mais exótico ainda. A gente vai ver em outros vídeos que eles fazem um movimento elíptico, então tem uns que ficam bem perto e depois eles vão bem para longe, a velocidade deles aumenta muito, né, segundo as leis de Kepler. Quando está ele mais perto, ele dá aquela estilingada, a velocidade aumenta, mas depois a gente vai ver isso com os outros planetas anões, também com cometas, a gente vai analisar a órbita, mas é isso que acontece com Ceres, né? E aí, se a gente quiser analisar mais um pouco aí de Ceres, ele também, olhando o tempo aqui, ó, ele tem uma rotação, né? A rotação dele igual à Terra, que aí é responsável pelo dia e pela noite. E aí, quando a gente olha aqui, o período de rotação dele é de aproximadamente 9 horas. Ou seja, se a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma, ele demora 9 horas, né? E aí, por exemplo, ele está vendo o Sol aqui, a gente consegue ver o Sol aqui. Aí ó, a parte que tá para cá vai ficar escura, né? Vai ser a noite, e a parte que vai ficar aqui exposta ao Sol vai ser o dia, né? E como o dele é 9 horas, vai ser mais ou menos 4 horas e meia de dia somente e 4 horas e meia de noite, né? Imagina você morar num planeta assim, como seria diferente, seria uma escala, né? Seria um período totalmente diferente. A gente está acostumado com 12 horas e 12 horas, aqui seria 4 horas e meia, seria totalmente diferente. E esse planeta anão, ele foi descoberto ali pelo Giuseppe Piazzi, um astrônomo italiano, em 1801, e na época eles acharam que era um planeta, eles consideraram como planeta, assim como nós considerávamos o Plutão como um planeta, né? Eles não sabiam que era um planeta anão, eles achavam que era um planeta, ficou por algum tempo sendo considerado um planeta, por 50 anos, e aí depois eles descobriram outros planetas anões, e também descobriram que ele estava no cinturão de asteroides, e aí descobriram que ele não era um planeta, que era um planeta anão. E além disso, a NASA já mandou exploração para lá, né? Já mandou uma sonda espacial para lá, a sonda que é chamada de a missão Dawn, né, da NASA, que foi explorar lá em 2015, porque lá é um planeta bastante interessante para a gente até pousar uma missão tripulada. Lá é bastante interessante, ou para a gente usar ele de trampolim, por exemplo, a gente quer ir mais longe, mas a gente usa ele como uma base, pousa lá para depois ir para mais longe. E analisando a composição dele aqui é bastante interessante, que a gente vê que ele tem bastante água, né? 1/4 do peso deste planeta anão Ceres é considerado água, e ele tem mais água doce do que a própria Terra, tá certo? Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.